Então, eu estava lendo um livro falando sobre aleatoriedade. E esse aleatoriedade, vou até pegar o livro aqui. O livro que fala sobre aleatoriedade é esse livro chamado O Andar do Bêbado. O autor é Leonard Mlodinow. Então aqui O Andar do Bêbado, ele fala sobre a aleatoriedade da nossa vida, as coisas que acontecem de forma aleatória. Então ele diz que muitas das coisas que parecem para nós aleatórias, na realidade eles são resultado de coisas que vinham acontecendo até chegar naquela situação que para nós parece aleatória. Então, associando ao tema de hoje, os nossos imprevistos, que nós chamamos de imprevistos, na realidade é uma soma de coisas que aconteceram lá no passado, ou alguma ação lá do passado que foi feita ou não foi feita, que provocou algo no presente. Então é importante nós pararmos para refletir. Será que todas as coisas que acontecem na nossa vida ocorrem de forma aleatória? Ou seja, são coisas que são realmente imprevisíveis? Então, se nós analisarmos o nosso passado, nós vamos chegar à conclusão que muitos dos imprevistos poderiam ser evitados se nós não tivéssemos nos desviado da rota. É um ponto importante. Sempre que nós desviamos da rota, cometemos um erro, e quando cometemos um erro, tem algum efeito lá na frente. Então, muitos dos imprevistos que nós encontramos na nossa vida são resultados de coisas que nós poderíamos ter evitado se nós não tivéssemos desviado da rota. E por outro lado, como nós nos desviamos da rota, vamos entrar em um momento de sofrimento que serve para nós como um alerta, mostrando para nós que em algum momento nós erramos. Então, para que nós possamos retomar o caminho de volta, nós vamos ter que passar por um processo de aprendizado através do sofrimento, onde nós aprendemos a buscar o caminho de volta à nossa rota original, à nossa rota linear, a rota que nós devíamos seguir na nossa vida. Então tem um outro livro, chamado O Futuro da Mente, do Michio Kaku. O autor Michio Kaku, que é físico quântico inclusive, é fã de Einstein. Ele diz que o nosso cérebro é diferente do cérebro dos animais. Por que essa frase é interessante? Porque nós temos a capacidade de ver o futuro. Ele colocou ver entre aspas. Nós temos a capacidade de ver o futuro. Muitas coisas que os animais não têm essa capacidade. Por que isso é importante? Porque as coisas que nós chamamos de imprevisíveis, eles podem se tornar previsíveis se nós formos elevando o nosso nível de consciência, formos aprendendo com os erros da nossa vida. Então, conforme nós vamos aprendendo e elevando o nosso nível de consciência, expandindo a nossa consciência, nós vamos adquirindo cada vez mais a capacidade de ver o futuro, ou seja, prever algumas situações que podem ocorrer na nossa vida se nós agirmos de determinadas formas. Por isso que eu comentei, imprevistos, será que não são aquelas situações que nós poderíamos ter previsto se nós soubéssemos daquilo antes? Então, na maioria das vezes, nós não sabemos antes. Se nós soubéssemos, nós não teríamos errado. Então, os erros servem para que nós possamos aprender a não incorrermos no mesmo erro novamente, para que aquele imprevisto se torne previsto. E para que tudo isso aconteça, é necessário nós termos o discernimento para não ficarmos culpando os outros pela situação pelas quais nós estamos passando. Porque aquilo que nós estamos passando fomos nós mesmos, que em algum momento da nossa vida nós provocamos.
Então, se nós pararmos de culpar os outros, culpar a situação, então buscarmos os culpados pela situação, é importante nós buscarmos assumir a responsabilidade por aquilo que nós fizemos ou não fizemos, levando-nos ao erro que está nos levando ao sofrimento. Então ele diz aqui, nesse livro, O Futuro da Mente, o Mitchell Carker, ele diz assim que, segundo o psicólogo de Harvard chamado Daniel Gilbert, a maior conquista do ser humano é a capacidade de imaginar objetos e situações. Então nós temos essa capacidade da imaginação, temos a capacidade de conseguirmos pensar no futuro. Então, através dessa capacidade que nós temos, conforme nós vamos agindo na nossa vida, procurando não desviar do nosso caminho, nós poderemos usar esse diferencial na nossa vida. Como diferencial? Este diferencial que nos faz diferente dos animais. Podemos usar esse diferencial na nossa vida para começarmos a buscar cada vez mais o caminho reto, para podermos ver com mais clareza o que nos espera no futuro. Então é importante cada vez mais nós diminuirmos os nossos interesses pelas coisas passageiras, nós tomarmos cuidado naquela porta que é bastante concorrida, que tem a porta de entrada, mas depois nós não conseguimos achar aquela porta de saída. Então entramos em um labirinto e ficamos com dificuldade de sair daquela situação. Então todas essas situações são provocadas pela nossa ignorância. O que significa ignorância? Seria desconhecimento das situações. E por isso que aparecem na nossa vida as situações onde nós passamos por dores e sofrimentos, para que possamos aprender e crescer com isso. E é importante ter esse relacionamento com outras pessoas para que as experiências das outras pessoas possam ser trocadas conosco e as nossas experiências possam ser trocadas com as outras pessoas. E aí a coletividade cresce. Então nós podemos também, através desse processo, contribuirmos com o outro para auxiliar a diminuir o sofrimento da outra pessoa, assim como as outras pessoas nos ajudam a diminuir o nosso sofrimento. E quanto mais nós diminuirmos o sofrimento dos outros, mais aprendemos e menos sofrimentos emocionais nós vamos ter.